Saturno entrou em Áries ontem, no dia 25 de maio, e esse trânsito promete, assim, grandes revoluções na nossa vida. Então vamos entender como é que isso funciona, tá? Eu vou trazer uma explicação geral. E também vou comentar o que a gente pode esperar de acordo com cada ascendente. Bora lá! Como eu falei pra vocês, ontem começou a temporada de Saturno em Áries, porém, devido ao movimento retrógrado, né? Saturno ainda vai dar uma passadinha, vai dar uma voltada para Peixes em setembro, tá? Agora de 2025. E aí ele entra em Áries definitivamente em fevereiro de 2026. Mas esse meio tempo aí a gente já vai conseguir entender o que vai acontecer de 2026 para frente, quando Saturno vier definitivamente. Então, é uma amostra grátis que a gente vai ter, mas já vai preparar a gente, vamos dizer assim. Eu vou deixar na tela aqui para vocês as datas certinhas, tá? De Saturno, quando ele vai entrar em Áries, quando ele volta para Peixes, depois quando ele volta definitivamente, que é para vocês já terem uma noção. E aí ele vai ficar de 2026 a 2028, tá? 2 aninhos aí de muitas emoções. Então vamos lá, Saturno representa limite, estrutura, maturidade, responsabilidade. Áries é o signo do eu, né? É o primeiro signo do zodíaco, então é ele que inicia, ele tem coragem, ele é determinado, coloca uma coisa na cabeça, não tem quem tira, né? É o impulso de fazer acontecer, mas também é a impaciência, né? Quem conhece Ariano aí, o signo de Áries, sabe que eles são extremamente impacientes. Então, Saturno em Áries, essa combinação, ela é bem desafiadora, tá? Porque a gente fala que Saturno em Áries, ele está em queda. Mas não precisa se ligar nisso, não. É só pra vocês entenderem que ele não se dá muito bem com o signo de Áries. Vocês perceberam, né? Um fala de estrutura, responsabilidade, disciplina. O outro fala, não, vou fazer acontecer, não tenho paciência. É uma comunicação meio ruidosa, né? Entre esse planeta e esse signo. A grande lição que Saturno em Áries traz pra gente é a questão do agir com responsabilidade e canalizar essa energia toda, esse impulsividade de Áries de maneira correta, de maneira a atingir o teu objetivo final. Porque Áries não tem jeito, não tem como se amansar, né? Não existe isso. Então, o Saturno é como se ele pegasse a energia de Áries e falasse, ó, é ali, meu filho. Mas aí você vai ter que ter paciência, tá? Não vai poder querer resultado da noite pro dia. Saturno é assim, ele fala, vai demorar, tá? Mas ó, vai crescer com estrutura, o negócio é rédea curta com Saturno. Então, durante esse trânsito astrológico, a gente é chamado a agir com consciência, a ser maduro, entender que toda escolha que a gente faz vai ter uma reação, e aí a gente tem que arcar com essa reação, né? As consequências dos nossos atos, aí seja uma escolha nossa, positiva ou negativa, né, que a gente se arrepende, enfim, todas elas têm consequências. A gente tem que ser maduro o suficiente para falar, não, eu sei da escolha que eu tô fazendo, eu sei o que isso vai me custar, e parar de terceirizar a culpa, né? Então, assim, foi a minha escolha, tudo bem, vamos honrar isso aqui, né? Não somos adultos? É isso que a gente tem que fazer. Fácil? Não. Mas Saturno em Áries, ele vai dar esse chacoalhão aí na gente para falar, não, a culpa às vezes nem é nossa, mas a responsabilidade é a gente consertar, nem que seja, aconteceu uma coisa, a culpa não foi minha, mas tudo bem, aconteceu com você, então é você que vai ter que resolver, né? Não é esse negócio de ficar procurando culpa, não. Vamos agir assim, ó, na disciplina. Vamos ser maduros. Isso é muito importante lembrar quando a gente fala de Saturno. Maturidade. Porque pensa comigo, se a gente só ficar terceirizando, né, culpando os outros, a gente para de ser protagonista da nossa história. Então, é sempre o outro que tem protagonismo na tua história, né? É sempre a culpa é do outro, o outro, e você. Pode ser assim, né? A gente tem que ser protagonista da nossa história. A gente se põe no lugar de vítima, aí, ó, não tem nada que a gente possa fazer, né? Então, vamos deixar de ser espectador para ser protagonista da nossa história. E isso também parte de um lugar de entender que maturidade não é simplesmente parar de errar, isso uma pessoa madura não erra mais, isso não existe, né? Maturidade é parar de fugir das consequências, né? Ser adulto, responsável, falar, não, eu entrei nessa furada realmente, é eu que vou ter que resolver isso aqui, como eu falei, às vezes a culpa não é sua, mas é você que vai ter que resolver. Né? Somos adultos. Então Saturno, ele traz essa reflexão para as ações, né? Como se ele botasse a gente de frente com a gente mesmo, né? Para pensar no impacto das nossas ações. Isso é uma coisa boa. É que Saturno, ele não é bonzinho, né? Ele ensina muitas vezes através da dor. Por isso que é importante a gente saber, né? O que esperar desse movimento astrológico, a gente já fica de olho, né? Para ficar em alerta também, tá, gente? Mas é só para entender que a gente vai se deparar mais com essas situações. E no final isso vai trazer crescimento pra gente. E aí Áries, né? Energia ariana, depois eu vou falar direitinho, né? De acordo com o ascendente. Quem tem ascendente Áries pode sentir um pouquinho mais forte isso, mas essa energia ariana, ela sente que se eu não tô fazendo assim na hora, parece que eu tô desacelerando, parece que eu tô ficando estagnado. Só que não é assim. Não é que Saturno tá brecando você, então eu não vou agir, é isso? Vai ficar ruim de agir? Não. Saturno em Áries, ele vai te mostrar pra onde você tem que ir, sabe? Então, eu quero correr, mas pra onde que você quer correr? Você quer sair que nem um louco desenfreado correndo por aí? Não, você tem que saber qual que é o teu alvo, onde você quer chegar, entende? Sobre a gente fazer plano, colocar
colocar limite, entender que a disciplina é um ato de amor com a gente também, né? Porque senão a gente vive só em função dos nossos desejos flutuam e os seus sonhos, né? Você não tem sonhos. Os teus sonhos merecem que você seja disciplinado para que eles consigam acontecer. Então, algumas dicas práticas, tá? De maneira rapidinha, pra gente conseguir passar aí por esse trânsito que, como eu falei, é desafiador, mas não é o fim do mundo. Primeira coisa que eu falei, né, agora há pouco, cria uma meta clara, tá? Aonde você quer chegar, o que você quer fazer, o que você está planejando aí na tua vida. E você criou essa meta, então o que a gente tem que fazer? Pense em microações. A energia de Áries vai sentir isso, vai parecer que está estagnado, como eu falei, mas não, você está indo na direção correta. Parece, ai, mas é bobeira. Não, gente, são essas microações que levam a gente até onde a gente quer chegar. A gente subestima. Não pode ser assim. Saturno, ele vai puxar a gente aí, tá? Pra gente ficar ligado nessa coisa das microações, porque são elas, né, que vão levar a gente até onde a gente quer. Pensa que é como uma casa, né? A casa, ela tem vários tijolos, mas quando você vai construir a casa, não é um em cima do outro e aí vai montando a estrutura. É assim que tem que ser. Pensa nisso, tá? É uma coisinha em cima da outra, vai demorar, tá? Não adianta. Saturno, ele a questão do tempo, ele existe, ela vai demorar, mas vai valer a pena. Depois a tua casa vai estar lá, ó, linda, maravilhosa. Então pensa assim, tá? Quando for pensar na sua grande meta aí, no que você quer para sua vida. Segunda dica muito importante, que é a cara de Saturno, não tem como a gente deixar isso de lado, é a questão da gente parar de esperar motivação. A gente tem que ter compromisso. Não adianta, gente. É muito difícil? É, porque na verdade os resultados que nos motivam, né? Então, enquanto a gente não tem resultado, a gente tem que ir pelo compromisso. Então você vai ter que ter esse compromisso e vai ter que agir mesmo não querendo, ou então você vai ficar onde você tá, né? Essa é a realidade. É chato, é ruim, ai que saco. Realmente é tudo isso. Mas é a realidade, não tem pra onde a gente fugir, né? Saturno também fala de realidade, não tem como ficar, ai, fantasia, ai, queria que fosse diferente. Eu também queria, mas ou é assim ou nada muda. Mas essa dica aí é difícil, mas tem que tentar. E a terceira dica é definir limites, tanto para você quanto para as outras pessoas, né? Saturno fala disso, então de repente tá lá correndo atrás da tua meta de emagrecer e tal, e aí vem alguém, fica te chamando direto para sair, sabe que, né, você tá numa dieta um pouquinho mais restrita de repente, aí não posso ficar todo dia indo churrascaria, comendo coisa. Assim, defina limites, né, tanto para você quanto para os outros. Ó, muito obrigada, mas não posso, tô aqui numa meta. Aí se a pessoa rir, se ela reclamar, o problema é dela, foca na sua meta. Não deixa ninguém desviar você do teu caminho, né, do que é importante para você. Muito bem, expliquei de maneira bem geral, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E já aproveito, peço aquele like. Se você tá gostando do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, assim você não perde nenhum conteúdo, tá? Então vamos falar sobre Saturno em Áries, né, de acordo com cada ascendente, o que a gente pode esperar desse trânsito. Se você tem ascendente em Áries, né, Saturno vai estar passando ali, ó, na sua casa 1. Então a questão da autoconfiança, tá? Que a casa 1, ela fala da maneira como a gente se mostra ao mundo, da maneira como a gente age. Então desenvolver a autoconfiança, mas de maneira madura, né? Tem que tomar cuidado porque pode surgir aí o medo de errar e aí ficar estagnado. Você pode sentir assim meio um bloqueio, né, na questão do agir por medo de errar. Como eu falei, não deixa nada ficar no teu caminho se a tua meta importa para ti. Okay? E como Saturno fala de tempo, com o tempo, né, durante o trânsito de Saturno, essa coisa ela vai maturando, você vai sabendo lidar com tudo isso, né, a questão da autoconfiança, de conseguir agir apesar do medo, né, de errar, podendo até ser um líder para as outras pessoas, né, uma inspiração para os outros, porque Áries também fala da liderança e cada um é quem a gente é, né, então você pode vir a se tornar um líder, alguém que toma a iniciativa, sabe? Que pensa estrategicamente, só coisa boa, mas tem que fazer a lição de casa, tá? Tudo isso que eu falei pra quem tem Áries na casa 1. Se você tem ascendente em Touro, significa que esse trânsito de Saturno em Áries vai passar pela sua casa 12. E aí Saturno, ele pode trazer, assim, alguns medos à tona com relação à sua maneira de agir, de se afirmar no mundo, mas são medos inconscientes, porque a casa 12 é a casa que fala de tudo que tá escondido, né? De tudo que é inconsciente. Então pode ser que você sinta vontade de ficar mais isolado, ou então dificuldade de entender o que você quer, porque a casa 12 ela é estranha mesmo, né? A gente não entende muito bem, a casa natural de peixes, então é uma coisa meio que você não consegue entender o que eu quero, para onde eu quero agir. Mas isso é algo muito profundo, tá? Um trânsito profundo para você, porque você vai conseguir dominar, entender as suas questões internas do seu mundo interno através do autoconhecimento e da disciplina, tá? Então trabalhar questões de autoconhecimento para você nesse período de Saturno em Áries vai ser muito importante, tá? Que aí você vai entender direitinho o que você quer fazer, para onde você quer ir, vai começar a entender mais dos teus medos, né? Para conseguir solucionar
Tudo isso. Se você tem ascendente em Gêmeos, significa que esse trânsito vai estar passando aí pela tua casa 11, a casa que fala do futuro, dos amigos, dos grupos do qual você faz parte. Então você pode sentir assim um desafio maior com a questão da amizade, a questão de grupos, pertencimento, isso pode dar assim uma mexida em você. Então pode ser que você se sinta um pouco deslocado às vezes dos grupos, né? Parece que você não pertence direito, ou então fica mais seletivo, né? Ah, esse grupo acho que não é pra mim, sabe? Fica pensando, refletindo melhor sobre os grupos do qual você faz parte. Até porque essa casa também fala sobre os projetos futuros, então é normal a gente ficar mais seletivo quando a gente quer alcançar uma meta, né? A gente quer se cercar das pessoas que pensam igual a gente, né? Que tem o mesmo objetivo. E aí questões relacionadas a causas sociais também não descarto, tá? Isso pode aparecer pra você com mais frequência, você pode liderar inclusive elas, tá? Se você tem ascendente em Câncer, esse trânsito vai acontecer na sua casa 10, a casa da carreira, da vocação. Então é um período que você vai levar a questão da tua carreira, ambição de carreira, muito a sério, né? Vai sentir uma responsabilidade maior quanto a isso. Pode ser que você, tô num trabalho, né? Tô numa empresa que eu quero muito ascender, né? Quero chegar num ponto de liderança, por exemplo. Você pode sentir que isso vai ser um pouquinho mais penoso, às vezes pode demorar. Nossa, mas eu pensei que ia acontecer agora, tá demorando. Calma. É por conta desse trânsito, mas lembra que Saturno tá estruturando tudo, tá? Isso vai acontecer, pode ser que demore mais um pouquinho, mas faça tudo que tá a teu alcance sempre, né? Faça a sua parte. Quando você chegar, será algo duradouro, tá? Vai trazer grandes modificações, mas coisas positivas. A questão da disciplina, tá? Não esquece disso. A autoridade, a liderança que você busca, ela vem através dessa disciplina. Você tem ascendente em Leão, o trânsito vai ocorrer na tua casa 9, a casa que fala sobre estudos superiores, conhecimento, viagens, espiritualidade. Então pode ser que acontecessem alguns obstáculos para você em relação a estudos superiores, viagem, espiritualidade, todos esses temas. Mas lembra sempre, tá? Persista, seja disciplinado, porque as coisas elas funcionam. Com relação à fé, né, à espiritualidade, pode ser que você se sinta assim um pouco testado, vamos dizer assim. Pode ser que, nossa, fiquei um pouco cético, não tô acreditando muito. Persista no caminho, tá? Se você sente que esse é o caminho, é isso que você acredita, continua. Porque lembra, Saturno traz solidez, é com o tempo, ele traz também sabedoria, tá? Então, são só testes. Persista no caminho que você vai ver a recompensa chegando. Para quem tem ascendente em Virgem, vai sentir bastante desafio com relação a dinheiro, e aí é dinheiro que você recebe dos outros, tá? Porque a casa 8, casa afetada, ela fala de recursos que a gente ganha, então herança, inventário, tudo isso. Também fala sobre intimidade, né, as relações íntimas, e também transformações, perdas, mas é perda que a gente perde uma coisa, passa por uma transformação para a gente sair mais forte. Então pode ser que você enfrente desafios relacionados a tudo isso, pode ser que tenha, assim, alguma dificuldade com relação à herança, tudo isso que eu falei, tá? Mas lembra, como eu falei, a casa da transformação, você vai passar por esses obstáculos, vai sair mais forte. A casa 8, assim como a casa 12, ela é muito intensa, então ela é um pouquinho penosa, não é o fim do mundo, tá? Vai dar tudo certo. Lembra da questão da maturidade, isso eu vou falar para todos, tá? Persistência, Saturno é sobre persistir, sobre confiar no processo, tá bom? Por mais difícil que seja, aguenta firme. Para quem tem ascendente em Libra, Saturno tá na casa oposta, né? Na casa 7, casa dos relacionamentos. Então, mais do que nunca, os relacionamentos são levados a sério. Pode aí bater um medo de se comprometer, medo de entrar em relacionamentos, né? Aquela coisa de ficar com o pé atrás. O que você precisa fazer? Você tem ascendente em Libra, você sabe, né? Você já deve ter visto conteúdo aqui, ou no canal, ou em geral, né? Você já ouviu o pessoal falando, você tem ascendente em Libra? É aquela questão de equilibrar a sua independência com as parcerias, tá? Não se anular por conta do outro, aprender a ceder, tudo isso, tá? Então, tema relacionamento, você vai ver aí alguns desafios, mas pensa que, eu tô entrando num relacionamento, parece estar um pouquinho complicado, lembra da disciplina, tá? Pode ser que você se relacione também com pessoas um pouquinho mais velhas, isso pode acontecer mais exigentes também, mas aquela questão, se você tem ascendente em Libra, você já sabe, equilíbrio, né? Entre o dar e o receber, entre você fazer concessões, mas o outro também fazer, tá? Tudo isso. Se você tem ascendente Escorpião, trabalho, rotina, saúde, tudo isso em alta aí. Pode ter um excesso de cobrança com a saúde, equilíbrio sempre, tá? Toma cuidado para você não se cobrar muito com relação a isso. Tem que cuidar da saúde? Tem, mas sem exageros, tá? Mesma coisa vale para tua rotina, pro teu trabalho, tentar da melhor maneira possível deixar equilibrado e saudável, tá? Também saudável mentalmente, né? Eu sei que a casa 6 ela é mais física, né? Porque é uma casa relacionada ao signo de Virgem, realidade, físico, mas toma cuidado também para não deixar a tua rotina de trabalho te desgastar mentalmente. Se você tem ascendente Sagitário, a questão da criatividade, dos romances, da sua autoexpressão, ela pode estar assim um pouquinho bloqueada, pode sentir um desafio para conseguir se expressar, para conseguir
relaxar, né, curtir, ou então para criar também, de repente, se é alguém que trabalha com criatividade, pode sentir assim uma cobrança, cuidado com isso. A parte boa é que você vai criar uma disciplina maior com relação a romances, como eu falei, a criatividade, você vai criar uma disciplina maior nesses temas, mas saiba equilibrar, saiba relaxar quando for necessário, porque quanto mais a gente cobra, parece que mais as coisas não andam, né? Então, sim, a responsabilidade precisa, mas saiba dosar. Se você tem ascendente em Capricórnio, o tema vai ser família, passado, as raízes, né, familiares também, as emoções. Pode ter alguns desafios relacionados a esse tema, porém, você vai sentir que você vai criar uma maturidade emocional muito grande, porque Saturno, ele vai exigir de você, ao mesmo tempo que, com o passar do tempo, você vai criar essa maturidade emocional, mais responsabilidade com os seus sentimentos, né? Vai conseguir olhar para isso de maneira mais madura, vai conseguir até expressá-los de maneira mais madura. A mesma coisa vale para o ambiente familiar também, tá? Porque a casa 4, que é a casa afetada, fala disso. Então, algum desafio com a família, né? Com relações a questões do passado pode acontecer. É lógico que para eu falar o que vai acontecer, eu tenho que ler o mapa da pessoa, né? Mas são, assim, temas que podem surgir, tá bom? Se você tem ascendente em Aquário, pode sentir um pouquinho de dificuldade, né? Um bloqueio, às vezes, com relação à comunicação, ao aprendizado, a relação com os irmãos também, tá? Isso pode acontecer porque a casa 3, a área afetada, ela também fala, né? Da relação que a gente tem com os irmãos, com os parentes mais próximos. Saiba que se tiver desafio, não é pra bater de frente, sabe? Relaxa, entenda que pode demorar um pouquinho mais, né? O aprendizado, ele pode ser um pouquinho mais difícil, a comunicação pode ser que você tenha que trabalhar um pouquinho mais, mas com o tempo tudo vai se resolver, tá bom? E finalizando, para quem tem ascendente em peixes, questões de dinheiro, tá? Fica ligado com dinheiro, com valores, aí os valores pessoais também entram nisso, tá? Pode sentir aí desafios, pode acontecer coisas assim que você se sinta desafiado com relação às finanças, aos teus valores pessoais também, às vezes pode dar, né, uma estremecida aí. Com relação aos valores pessoais, aprenda a se valorizar, tá? Eu sei que pode ser um pouquinho complicado no começo, mas você vai ver no passar do tempo, né? E aí a gente tá falando de 2 anos, né, desse trânsito, é bastante tempo. Isso vai acontecer, né? Essa valorização de quem você é, né? De você honrar os teus valores também. Com relação ao dinheiro, fique esperto, tá? Não é que, vai acontecer, vou perder tudo, vou virar pobre. Não, não é isso. Pode ter uns desafios, pode vir aí algumas coisas inesperadas para você lidar. Não vai sair gastando o que você não tem. Tá com dúvida? Não gasta agora, espera um pouquinho, faz tudo de maneira bem planejada, tá bom? E assim a gente finaliza o vídeo sobre Saturno em Áries. Espero muito que vocês tenham gostado, que ajude vocês. Como eu já falei, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Compartilha esse vídeo com quem gosta também do tema, acho que pode ajudar bastante, né? A gente saber o que esperar. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!